apenas, né? Muito bom, participação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre a fome no Brasil. Dados do IBGE indicam que a fome ainda não foi erradicada no país. Segundo a última pesquisa do Instituto sobre o tema de 2013, 3,6% dos brasileiros têm insegurança alimentar grave. O índice corresponde a 7.200.000 brasileiros. Na definição do IBGE, em domicílios com insegurança alimentar grave, pode-se passar pela privação de alimentos, podendo chegar à sua expressão mais grave, a fome. O IBGE não colheu dados sobre a fome no Brasil desde então. Porém, segundo especialistas, é provável que o índice tenha aumentado nos últimos anos, acompanhando o crescimento da pobreza verificado a partir de 2016. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com José Raimundo Ribeiro, que é geógrafo e também do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. E a representante do Projeto Vida, Sueli Figueiredo, uma ONG que trabalha com proteção básica na cidade de São Paulo. Bem, gente, sejam muito bem-vindos. Eu queria começar um pouco a falar com o Zé Raimundo sobre essa questão, né? 7.200.000 brasileiros aí têm segurança alimentar. Tem gente que fala que é mais, tem gente que fala que é menos, né? Como é que você vê essa questão aí, nesse momento do Brasil em 2019? Sim. É importante explicitar que o conceito de fome, assim como vários outros conceitos, é um conceito de disputa. Não há consenso em torno da definição da fome e das formas de mensurá-la. A gente precisa se posicionar frente a como esses diferentes institutos e organizações fazem as suas definições e mensurações e aí, a partir daí optar por aquilo que a gente entende ser mais verdadeiro, né? Então esse dado do IBGE de insegurança alimentar grave, ele revela sim uma quantidade expressiva de brasileiros convivendo com a fome nos seus domicílios. É um dado de 6 anos atrás, a gente não deu um dado um pouco mais atualizado porque não tem. Né? O IBGE colheu dados sobre insegurança alimentar em 2017 e 2018 e há uma publicação prevista para 2019. Ainda não saiu ainda. Como o Instituto tem sofrido alguns ataques com relação às verbas e aos recursos desse Instituto, é até mais um elemento importante para a gente cobrar o governo com relação a esses dados. Há países como os Estados Unidos que desenvolveram a escala de insegurança alimentar que o Brasil usa, que aplicam esse questionário todos os anos, permitindo uma análise mais apurada sobre como o fenômeno da insegurança alimentar e da fome vão se desenvolvendo no país. Aqui a gente tem intervalos maiores, o que é ruim, né? De toda forma, é importante ficar atento a esses dados porque, de fato, com o aumento do desemprego, com o aumento da desigualdade e da pobreza, a expectativa é de que os dados sobre insegurança alimentar moderada e grave e fome no Brasil tenham aumentado nos últimos anos. Sueli, você trabalha com o terceiro setor, né? Vocês têm uma ONG aqui em São Paulo, você é gestora de uma ONG que trabalha também com essa questão da insegurança alimentar, né? Fala pra gente como é que está essa situação hoje no estado de São Paulo e especialmente aqui na cidade de São Paulo. Sim, eu trabalho numa organização social conveniada à Prefeitura Municipal de São Paulo, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, na perspectiva da proteção social básica para crianças e adolescentes. A gente havia caminhado na perspectiva de ir contra a fome no Brasil. Mas, atualmente, a gente vê um movimento inverso na medida em que políticas públicas que vão garantir a segurança alimentar, que é justamente na perspectiva que a gente atua, estão sendo desmobilizadas e até mesmo desconstruídas. Quais são essas políticas, Sueli? Dentro da proteção social básica, a gente trabalha com a segurança alimentar. Isso visa garantir para crianças de 6 a 15 anos, no contraturno escolar, que é onde nós atuamos, né, 2 refeições completas durante o dia. A criança provavelmente faz uma refeição no período em que ela está na escola, e as crianças que estão inseridas nos programas de proteção social básica, que não são todas as crianças, né? Existe uma demanda muito alta, muito grande por este serviço na cidade de São Paulo e também um movimento de desconstrução e desmobilização para esses serviços. Então, nessa perspectiva de que essas crianças estão realmente inseridas na escola e realmente inseridas num serviço de proteção social básica, elas teriam garantidas 3 refeições básicas por dia. Por quê?
O que a gente tem de experiência é que nem todas as famílias, aliás, um grande número de famílias, não consegue oferecer para a criança mais do que, nenhuma, muitas vezes, mais do que 2 refeições realmente balanceadas, adequadas em termos nutricionais. Na periferia onde a gente atua, com certeza essa não é uma realidade. Então, a gente trabalha na perspectiva de que a fome... Discutir fome é muito complicado, né? Discutir fome é um desafio, na verdade. Como você define fome? Como você define pobreza? Tem muitas definições. Muito difícil, muito difícil. Mas, na prática, no dia a dia, a gente reconhece. Até porque a gente trabalha com as famílias, a gente visita essas famílias e a gente tem como reconhecer famílias que realmente passam por graves situações e risco de fome. Tá certo. Bem, nós convidamos o representante das Nações Unidas no Brasil para participar do programa. Ele não pôde comparecer porque está em Brasília, mas mandou um depoimento. Em 2014, o Brasil saiu do mapa mundial da fome. Os dados foram revelados pelo relatório O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, sigla em inglês. Vamos acompanhar esse depoimento. Eu sou Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Recentemente, as Nações Unidas lançaram mais um relatório sobre o estado da segurança alimentar e nutricional da população mundial. Infelizmente, nós ainda temos 820 milhões, em torno de 820 milhões ao redor do mundo de pessoas que passam fome, que estão em insegurança alimentar e nutricional. O que isso significa? São pessoas que, se elas têm um alimento agora, elas não sabem se terão outro alimento à noite, se terão outro alimento no outro dia, ou seja, estão em insegurança alimentar. Muitas dessas pessoas acabam morrendo de fome ao redor do mundo. E isso é um quadro extremamente preocupante. Por quê? Porque nós sabemos como eliminar a fome no mundo. E essa é uma questão política. Deve haver um interesse internacional para que essas pessoas não passem mais fome. No Brasil, infelizmente, o Brasil ainda tem 5 milhões, em torno de 5 milhões de pessoas que também que compõem esse quadro, que estão em insegurança alimentar e nutricional. O Brasil, alguns anos atrás, ou pouco mais de 5 anos atrás, saiu do mapa da fome das Nações Unidas. O que isso significa? O mapa da fome, ele mostra os países que têm mais de 5% da população em insegurança alimentar e nutricional. E o Brasil diminuiu de 5%, por isso o Brasil não aparece mais no mapa da fome das Nações Unidas. Mas isso não impede de termos no Brasil em torno ainda de 5 milhões de pessoas que passam fome. Então, um país como o Brasil, um país rico, com toda a produção, é um dos países que mais produzem alimentos no mundo, é inconcebível que ainda existam pessoas passando fome no nosso país. Então, eu acho que as políticas sociais devem permanecer, políticas importantes de apoio aos pequenos agricultores familiares, que fazem com que esses pequenos agricultores familiares, que às vezes são as principais famílias que acabam passando fome, que têm que sair do campo, ir para as grandes cidades. Então é importante apoiar esses pequenos agricultores familiares. Eles produzem alimentos e esses alimentos também beneficiam várias sociedades em regiões muito distantes do nosso país. Um programa que eu enalteço muito no Brasil, que é muito importante, é o Programa de Alimentação Escolar, que atende mais de 40 milhões de estudantes, desde as creches até o final do ensino médio. E muitas vezes esse programa ele oferece a única alimentação que algumas famílias têm ao longo do dia, que algumas crianças têm ao longo do dia. Então esse programa, além de ser um programa educacional, que proporciona uma educação alimentar e nutricional para essas crianças, ele fornece alimentação saudável para essas crianças, e essa alimentação é comprada pelo menos 30% diretamente dos pequenos agricultores familiares, fomentando a agricultura familiar local. Então, são programas como esses que são importantíssimos para que continuem aqui no Brasil e que também sejam expandidos para outros lugares do mundo. Um dos trabalhos que nós fazemos é exatamente isso, proporcionar a experiência brasileira para outros países do mundo adquirirem essa experiência e formatarem programas de alimentação escolar. Hoje,
Graças à experiência brasileira, vários países da África, mais de 30 países da África, da Ásia, estão hoje construindo programas sustentáveis de alimentação escolar e que foram baseados na experiência brasileira. Ou seja, o Brasil acabou servindo de experiência exitosa para vários países do mundo também combaterem a fome e combaterem a insegurança alimentar e nutricional. Eu acho que isso é um trabalho importantíssimo que deve continuar. A população mundial deve se unir, porque isso não é apenas governo, mas sociedade civil, toda a iniciativa privada, trabalhando em conjunto para que nós não tenhamos mais, estamos em pleno século XXI, beirando o ano de 2020. É importantíssimo que a gente entre nessa nova era não tendo mais nenhuma pessoa ao redor do mundo passando fome. Isso é uma vergonha abismal, que nós ainda tenhamos pessoas passando fome ao redor do mundo. E eu não vou descansar, e eu congrego todo mundo a não descansar enquanto nós tivermos pessoas passando fome ao redor do mundo. Muito obrigado. Vocês viram aí na fala dele que ele estava falando de 5 milhões. A gente citou no início do programa números do IBGE de 7 milhões e 200 mil brasileiros. Você estava falando comigo antes que existe um outro número que dá 17 milhões de brasileiros, né? A fala do representante da FAO ela é interessante, eu dividiria ela em algumas partes, né, para a gente poder conversar com mais profundidade. Acho que quando ele fala das políticas de combate à fome, elas são importantes e eu estou de acordo com ele, seja o Programa Nacional de Alimentação Escolar ou o fortalecimento da agricultura familiar. Agora, tem uma parte que é ruim, do meu ponto de vista, nessa fala, que ela produz uma certa confusão entre os conceitos de insegurança alimentar e fome. Essa confusão torna difícil de entender o tamanho do problema para atacá-lo. Cria até uma falsa sensação de que o Brasil, em algum momento, teria de fato resolvido o problema da fome. Então, para desfazer um pouco essas confusões que aparecem, a ONU considera como famintos aquelas pessoas, a grosso modo, que têm uma dieta durante um ano com menos de 1.800 calorias dia, que é uma dieta recomendável para um estilo de vida sedentário. Essa é uma forma muito restritiva de medir o fenômeno. O que a FAO está medindo? Ela está medindo pessoas que estão caminhando para o estado de inanição. É um estado muito grave, é um estado característico de países ou regiões que estão passando por um conflito armado, por uma guerra, logo após de um evento natural de proporções gigantescas. Ásia, África, que a gente conhece. Ou que são muito pobres. E no Brasil, em geral, associado ao semiárido nordestino num período de seca prolongada. Este é o fenômeno de inanição, ele existe e precisa ser combatido no Brasil, onde ele já é mais localizado, em outros lugares onde é mais generalizado. No caso da insegurança alimentar, esse é um conceito mais amplo. Então o IBGE, como que ele mede a insegurança alimentar no Brasil? Ele faz um questionário e conforme as pessoas vão respondendo positivamente as perguntas que vão medindo, desde a insegurança com relação se vai ter ou não alimentos ao fim do mês, até o fato delas estarem pulando ou não refeições, ou se elas estão mudando o seu padrão alimentar, conforme as pessoas vão respondendo sim a essas questões, elas vão sendo enquadradas em diferentes níveis de insegurança alimentar. No Brasil, oficialmente, apenas insegurança grave é considerada fome. É o dado que apareceu no início do programa, aproximadamente 7 milhões. Ele já é maior do que o dado da ONU, que se refere à inanição. Eu prefiro considerar também a insegurança moderada como indicativo de fome, por quê? Porque as pessoas, nestes casos, já estão respondendo questões como: você pulou refeição por não ter dinheiro? Acho que alguém que está pulando refeição por não ter dinheiro já está passando por isso. Então tem formas mais restritivas e menos restritivas de olhar para o fenômeno e é importante que a gente se posicione. A experiência que eu tive com assistência, com as profissionais da assistência de saúde, com profissionais da educação básica, é de que esse olhar mais fino, que vai até a casa da pessoa, que conversa com a pessoa, capta com muito mais profundidade o fenômeno. Então olhar para os grandes números é importante para traçar políticas públicas, evidente que é. Ter dados precisos é importante esse lado. Agora, a gente tem que olhar também para quem tem esse olhar qualitativo para a questão, que pode nos abrir novos horizontes, novas formas de atuação, para não achar que, por exemplo, a experiência brasileira já tinha de fato acabado com a fome no país. Isso não é verdade. O representante das Nações Unidas também falou um pouco sobre a importância da merenda escolar hoje no Brasil, a nível municipal, estadual, federal, enfim. Você já falou isso um pouco no começo do programa, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais isso, assim, né? Você tem ideia de números das famílias, as regiões aqui na cidade de São Paulo? Você tem dados sobre isso?
Infelizmente, a gente é muito pobre em relação a dados, né? Mas o que eu tenho, assim, depoimentos de mães muito comuns, de que elas acabam se abstendo de refeições para garantir refeições para os filhos. A questão também da pobreza das refeições em termos de pobreza nutricional, de refeição muito repetitiva, de refeição que tem uma certa insegurança na garantia de ter a refeição à mesa. Isso dentro de casa. Dentro de casa, que é muito comum nas falas das mães e das crianças também, né? Já aconteceu algumas vezes de irmos para visitas domiciliares que fazem parte da nossa prática profissional e encontrarmos num horário de refeição a criança comendo pacote de salgadinho, produto industrializado sem valor nutritivo algum, ou então macarrão instantâneo, miojo. Ou seja, isso é não passar fome? Eu concordo plenamente com José Raimundo. A questão da fome é uma questão que, inclusive, tem que ser mais discutida, né? A gente caminhava em direção à construção de uma política pública que realmente estava visando atender à segurança alimentar das crianças. Mas, no momento, embora nós não tenhamos números, infelizmente, o que a gente vê é que a gente está havendo um retrocesso nessa questão e com fundo estritamente político. Não existe mais a preocupação que a gente sentia que havia no sentido de você garantir segurança alimentar. Eu acho que a questão realmente é essa. É segurança ou insegurança alimentar, que não depende da criança ser obesa ou ser magra. Não é por aí que você define essa questão. Não dá para ter um olhar tão raso sobre a questão da fome como, infelizmente, nós temos visto ultimamente. Mas que a questão da fome é presente, e é presente em termos de, não é apenas quantidade, mas principalmente, talvez, em função da qualidade da alimentação. Já as crianças que estão nesses serviços, elas têm tanto a quantidade quanto a qualidade, né? A refeição oferecida, ela tem qualidade, ela é nutricionalmente balanceada, mas nós não vivemos um momento onde todas as crianças têm acesso a esse serviço, né? Por exemplo, eu trago um dado meu. Eu atendo por volta de 210 crianças que têm esse direito garantido hoje. Mas eu tenho uma demanda de quase 400 crianças aguardando para ser inserida num serviço onde realmente a garantia de segurança alimentar seria efetivada. Queria comentar com vocês aqui duas falas, né? Primeiro, o nosso presidente, que ele falou assim, passa-se mal, não se come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome, não, você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com físico esquelético, como se vê em outros países pelo mundo, né? E a ministra da Agricultura disse em abril, falou assim, nós não passamos muita fome porque temos manga nas nossas cidades, nós temos um clima tropical. Queria que vocês comentassem essas duas falas. O que o presidente fez aí é reforçar mais um dos mitos com relação à fome, né? Então existem muitos mitos e tabus em torno desse fenômeno, porque ele é um fenômeno difícil de lidar com ele. Uhum. Quem admite a existência da fome, admite o fracasso de uma sociedade e, ao mesmo tempo, admite a necessidade de mudanças estruturais urgentes. Quando ele fala que não vê corpos esqueléticos, ele está dizendo que fome para ele é apenas aquela pessoa que, durante um longo período, esteve privada da alimentação de uma forma muito grave, muito intensa. Essa é uma estratégia comum. Na década de 40, um médico e geógrafo do Recife, chamado Josué de Castro, uma referência muito importante para esse debate, escreveu Geografia da Fome e ali ele já alertava para essa estratégia. A fome está sempre num outro lugar, num outro momento histórico, ela nunca está perto da gente. E ele falava, não é bem por aí. Esta fome total que leva à inanição, talvez ela esteja localizada, já nos anos 40, em pontos específicos do planeta. Mas ele também chamava atenção para a fome parcial ou oculta, generalizada. Na cidade que ele estudava, no Recife, nos mocambos do Recife, ele foi fazer inquéritos alimentares e lá ele pegava, olha, com essa alimentação, agora eu entendo por que esses trabalhadores ficam doentes a todo momento, morrem mais cedo, estão menos preparados para lidar com certas doenças porque o corpo está fragilizado. Já com relação à ministra e a questão
de ser tropical, como geógrafo, dá para identificar aí mais uma vez uma espécie de determinismo climático, né? Como se o clima ou uma riqueza natural explicasse a fome. Então fica o mito de que a fome só está lá no sertão e na zona da mata, ou nas áreas úmidas e tropicais, a gente não teria fome. Não é uma verdade, né? A fome não é produzida por fenômenos naturais, ela é produzida por fenômenos sociais, por relações econômicas que produzem uma concentração de terras, de capital e de riquezas tão grande que do outro lado a gente tem a produção da fome. Então, é sempre uma tentativa de desviar dos verdadeiros fundamentos do processo e tentar apontar para um outro lugar, porque isso tira a responsabilidade de quem de fato tem a responsabilidade de combater a fome no país. Sueli, a gente acredita que São Paulo, por ser uma cidade de 12 milhões de habitantes, a maior economia do país, que não se passa fome dentro da cidade, né? Isso é verdade? Tendo como ponto de vista, pano de fundo, a realidade onde eu atuo, periferia, regiões onde existe a questão da pobreza de forma muito acentuada. Quais periferias? Eu atuo na região do Campo Limpo, entre Vila Andrade, Campo Limpo, região de Paraisópolis, próxima região de Paraisópolis. Isso não é verdade. E nós, como profissionais da assistência social, recebemos estas falas, né, tanto do presidente quanto da ministra, com muita tristeza, porque desconstrói, né, vai de forma contrária à construção de políticas públicas que faz parte de todo o nosso trabalho, que faz parte das nossas lutas, que faz parte da nossa militância, inclusive, né, como profissionais que atuam nessa área social. Porque realmente o que a gente enxerga, o que a gente vê na realidade, são famílias que ainda enfrentam muitas dificuldades para garantir uma alimentação que realmente ofereça saúde, porque alimentação é saúde pública também. Então você desconstrói conceitos que estão roubando cidadania de brasileiros. A gente sabe que a capacidade de produção de alimento ela está muito acima da demanda de alimento. Então existe aí uma questão econômica, uma questão política e uma questão social que precisa ser enfrentada e que com essas falas elas realmente fogem do contexto que a gente consegue enxergar no dia a dia do trabalho da gente e produzem, né, na sociedade uma ideia de que realmente a fome possa não ser uma realidade, mas ela é realidade e a gente vê isso todos os dias e a gente enfrenta isso todos os dias e principalmente quando políticas, né, são desconstruídas, até o que já existe, infelizmente hoje a gente está enfrentando a possibilidade de que deixe de existir. Serviços como o nosso, que garantem segurança alimentar, vários deles estão fechando por conta de falta de orçamento. O orçamento foi tirado da área da assistência social, da área da educação, né? Levado não sei para onde. E então, essas crianças que estavam tendo acesso a alguma segurança alimentar estão realmente correndo o risco de perder o pouco que a gente já havia construído. Zé Raimundo, a gente fala muito que o Brasil vai alimentar o mundo em 2050, em 2060, o maior produtor mundial de alimentos. A gente tem uma agricultura pujante que cresceu muito nas últimas décadas, quase triplicou a produção, né? Como é que você vê esse abismo que existe entre a produção de alimentos e as pessoas que ainda passam fome no nosso país? É importante explicitar quase um paradoxo, né? Como com um país que produz tantos alimentos, a sua própria população passa fome. Se a gente voltar historicamente na história dos ciclos econômicos brasileiros, a gente vai ver que isso é recorrente. O Brasil se coloca na divisão internacional do trabalho como um país exportador de produtos primários. Então a gente exporta pau-brasil, a gente exporta cana-de-açúcar ou açúcar, depois o ouro, depois o café e hoje a soja. E o sucesso do setor agroexportador no Brasil não significou necessariamente uma melhoria na condição de vida da população. Não significou durante o período da escravidão e de lá para cá também não significou isso. É um setor agroexportador que concentra terras, que concentra capital,
que concentra recursos públicos, porque o crédito para a agricultura está concentrado na mão desse setor agroexportador, que usa como justificativa o seu papel importante na balança comercial para continuar absorvendo essa quantidade de recursos e riquezas, enquanto uma parte expressiva da população não consegue encontrar trabalho que a remunere para, pelo menos, satisfazer as suas necessidades. Então, acho que um ponto importante para a gente pensar, se a gente quiser pensar a superação da fome, para além das medidas emergenciais que são importantíssimas, porque a fome não espera, é pensar que tipo de mudança estrutural a gente precisa para não voltar sempre nesta conversa. Então, uma delas, importantíssima, que parou de ser colocada no debate público brasileiro e que, a meu ver, seria importantíssima, a reforma agrária. A reforma agrária garantiria para vários pequenos produtores um pedaço de terra onde eles conseguiriam seu sustento, mas também produziriam ainda mais alimentos. Parte expressiva da soja que é produzida no Brasil é para alimentar rebanhos fora do país, para alimentar outras populações. Não que eu acho que outras populações têm que passar fome, é longe disso, mas que a gente pudesse pensar um sistema alimentar que colocasse em primeiro lugar a nossa alimentação. Quanta terra hoje no Brasil é destinada à produção de biocombustíveis? Será que essa é a nossa prioridade? Ou será que a prioridade neste momento seria alimentar melhor a nossa própria população? Então tem mudanças de caráter estrutural que precisariam acontecer para a gente ver a economia funcionando para o bem da população. E não a população, de alguma forma, trabalhando para o bem dos índices econômicos. Tá certo, nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Então vale a pena. Muito bom passar. Estamos de volta com o programa em discussão que hoje fala sobre a fome no Brasil. Aqui no estúdio, José Raimundo Ribeiro, geógrafo do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, e a representante do Projeto Vida, Sueli Figueiredo, que é uma ONG que trabalha com proteção básica na cidade de São Paulo. Bem, as férias escolares, quando muitas crianças deixam de ter acesso diário à merenda, intensificam a vulnerabilidade social de muitas famílias em todo o país. Embora variem em conteúdo e qualidade, às vezes são apenas bolacha ou pão, em outras são refeições completas de arroz, feijão, legumes e carne, as merendas ocupam função importante no dia a dia de muitos alunos. Para essas crianças, nos períodos sem aulas, é que a fome, uma ameaça ao longo de todo o ano, se torna uma realidade a ser enfrentada, né, Sueli? Você já falou sobre isso um pouco, mas esse período de férias escolares, a fome aumenta na cidade de São Paulo e em outros lugares. Então, por conta de nós sermos um serviço de proteção social básica para famílias em situação de vulnerabilidade social, nós não temos férias no meio do ano. Nós temos férias apenas uma vez no ano, geralmente em janeiro. Por quê? Porque essa população que a gente atende são crianças que já deixam de ter acesso à alimentação na escola. Então, para que ela não tenha também a falta da alimentação que é garantida num serviço de proteção social básica, nós não temos férias no meio do ano. E as crianças, inclusive muitas crianças, vêm justamente por conta desta alimentação. A gente ouve, em alguns momentos, você ouve como crítica, a criança só vai para comer. E, na verdade, para a gente, é um direito que está sendo assegurado, é um direito que está sendo garantido para crianças que realmente, se não viessem ao serviço, deixariam de ser alimentadas. Nesse período de férias, como há uma diminuição da frequência, eu tenho muitas famílias que me pedem para que as crianças permaneçam no serviço por tempo integral. E como realmente há uma diminuição de frequência, algumas famílias a gente permite, no mês de julho, que frequentem o espaço durante o dia inteiro, 8 horas consecutivas conosco, para que não falte refeição. Porque são justamente aquelas famílias que as mães trabalham, que no caso... Se a criança não vai para a escola, ela já perde, talvez, ou a primeira refeição ou a refeição da tarde. E estando conosco, a criança vai tomar o café da manhã, ela vai almoçar e ela vai tomar o café
da tarde. Então, realmente, uma forma de enfrentamento, né? É uma forma de enfrentamento você viabilizar e garantir políticas públicas que trabalham principalmente com a criança, né? Porque, na verdade, a fome para a criança pode significar o risco de morte, porque a gente sabe que a subnutrição mata crianças com doenças como, por exemplo, pneumonia e diarreia, que são doenças absolutamente tratáveis quando a criança tem uma condição de vida digna, quando a criança tem uma alimentação adequada. Ela tem uma pneumonia e ela não vai morrer de pneumonia. Ela tem uma diarreia, ela não vai morrer de diarreia. Mas a gente sabe que, em contrapartida, crianças mal alimentadas, né, em estado de subnutrição, ou crianças o que existe também é uma questão de famílias que comem por conta de acesso a programas de transferência de renda. E hoje existe também uma luta de retirada de direitos destas famílias a essa complementação de renda. Nós temos relatos de mães que muitas vezes, por conta de descumprimento de regras, que faz parte da política, tudo bem, tem que cumprir regra, mas se há algum problema naquele mês, descumpre a regra e deixa de receber o recurso do Bolsa Família naquele mês, a questão alimentar, ela sofre uma perda que, para aquela família, chega a ser irreparável. Então, na verdade, o combate à fome no Brasil, ele passa por políticas que garantam o acesso à segurança alimentar. É difícil fugir dessa fala, né? Mas é a realidade. Pois é, e várias iniciativas do terceiro setor têm ajudado a diminuir a fome no estado de São Paulo. Uma delas é a ONG Banco de Alimentos, que é uma associação civil que recolhe alimentos que já perderam valor de prateleira no comércio e indústria, mas ainda estão perfeitos para consumo, e os distribui onde são mais necessários. No lugar de descartar legumes, massas, frutas, entre outros, os parceiros doam os excedentes à ONG, que repassa tudo a instituições sociais cadastradas no projeto. Essa distribuição permite a complementação nutricional de refeições servidas para milhares de crianças, jovens, adultos e idosos na cidade de São Paulo todos os dias. Esse vídeo revela um pouco do que passam milhares de brasileiros na cidade de São Paulo todos os dias. A gente vai acompanhar aqui no telão. Cada pequeno gesto faz a diferença. E que um prato de comida poderia mudar uma vida. Voltar a ter comida boa me devolveu mais do que saúde. Me devolveu vontade de viver. Dizem que a ONG Banco de Alimentos muda o destino da comida. Lembra também um trabalho que é feito nos Estados Unidos com uma outra ONG de lá que chama Fruta Fake. Eles pegam as frutas que estão com algum defeito, que também não servem, e são levadas aí para as pessoas que precisam de alimentação. O vídeo fala um pouco, Zé Raimundo, sobre dignidade, né? A pessoa que passa fome, ela perderia um pouco essa dignidade, assim, né? Então esse é um aspecto importante, porque quando a gente começa a falar sobre fome, o primeiro assunto que vem à tona é a qualidade do que a gente coloca para dentro, né? Quantas calorias, se os nutrientes estão balanceados ou não. E é evidente que esse é um aspecto importantíssimo do debate. Mas quando a gente está falando dos famintos, tem toda uma outra... tem uma série de outros elementos que a gente precisaria considerar. Então, na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, ao entrevistar pessoas nas periferias de São Paulo, ficou claro para mim que não era só o momento da refeição que era afetado por isso. Então, como que essas pessoas adquirem os alimentos?
A gente viu no vídeo gente pegando o alimento do lixo. É muito comum, todo Exato. mundo que mora em São Paulo já viu essa cena. Então a gente não, em São Paulo é muito comum. Então a gente não pode aceitar também que uma pessoa como essa está fora das estatísticas ou de insegurança alimentar ou de fome. Tem que ter uma forma social aceitável, né, que nós como sociedade digamos que é legítima para adquirir os alimentos. O mesmo no momento das refeições. Então você vai nas casas de periferia. Quando você falava, me veio à mente essa imagem, né? Então as mães muito preocupadas porque elas sequer têm um espaço para fazer uma refeição com todos os filhos. Você entra numa casa para fazer uma entrevista na hora do almoço, tem ali uma mesa com 2 cadeiras, mas a família tem 5 pessoas. O fogão não tem nada ali sendo preparado. Você percebe isso. Então, às vezes o próprio espaço de realização da refeição ou para preparar a refeição também é muito precário. Tudo isso teria que ser considerado. Acho importante essa iniciativa da ONG, né, de chamar a atenção para o desperdício de alimentos, porque de fato é algo muito grave, mas é muito importante que a gente também não caia em conclusões muito rápidas. Não estou dizendo que essa ONG faça isso, mas por vezes nesses mitos sobre a fome a gente chega a conclusões apressadas como se a gente desperdiçasse menos, a fome acabaria. Não, mas tem uma lacuna aí no meio. Não quer dizer que só desperdiçando menos as pessoas automaticamente acessarão mais. Então, é um pouco mais complexa a relação entre desperdício de alimentos e fome e, evidente, a gente tem que trabalhar para diminuir desperdício, em especial na cadeia produtiva. O desperdício é muito grande na cadeia produtiva. Ele é muito maior nas famílias que não passam fome. Ele não é grande nas famílias que passam fome. Evidente que as famílias que passam fome têm um cuidado muito maior para não perder esses alimentos. Então essa relação entre desperdício e fome ela tem que ser olhada com cuidado para não cair naquelas conclusões quase como a mãe que fala não deixa a comida no prato porque tem alguém passando fome. Evidente que esse respeito pela comida é importante, mas não é deixando, às vezes, de desperdiçar um pouco em casa que a gente vai automaticamente resolver o problema. Sueli, a gente já naturalizou muitas vezes, né, e não deve naturalizar essa visão da pessoa pegando comida no lixo, ou pedindo comida no farol, ou, enfim, batendo na sua casa, ou, né, outro dia eu estava numa padaria, uma senhora chegou e pediu, ela falou assim, posso pegar do seu prato, né? Nossa. E aí é uma cena complicada. Degradante. Né? Como é que você vê essa questão? É muito complicado. Essa imagem que ele traz, né, é muito interessante, porque assim, a gente recebe crianças com 6 anos de idade que nunca manusearam garfo e faca. Que a gente tem que ensinar como sentar à mesa, diante de um prato, com garfo, com faca, com guardanapo. Crianças que nunca comeram comidas que fazem parte do nosso dia a dia. Comidas desconhecidas. Massas, uma lasanha, algo tão trivial, né? Tão comum. A gente recebe constantemente crianças que não sabem o que é aquilo. A gente tem muita dificuldade com algumas crianças que não conseguem comer alguns tipos de legumes, alguns tipos de vegetais, porque pela falta de acesso, não tem o hábito alimentar, e a alimentação é hábito, né? Então, por aí a gente mede o quanto a falta de acesso a uma alimentação digna garantiria uma vida digna. Infelizmente, é uma realidade. A ONG, na rua da ONG, às sextas-feiras, tem uma feira livre. Então, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano. Todas as semanas, ao final da feira, muitas pessoas, mas muitas pessoas que vão pegar os restos e daqueles restos ainda conseguem, de alguma forma, se alimentar. Mas a gente não pode naturalizar isso, não é natural. Por isso que eu insisto tanto na questão da construção de política pública que garanta segurança alimentar e, nesse momento, uma mobilização da sociedade para que o que já foi construído não se perca. Porque, de verdade, além de estarmos enfrentando toda essa situação tão complicada no Brasil, hoje em dia, a gente ainda está tendo que enfrentar a possibilidade de perder coisas que foram construídas, né? E segurança alimentar era uma realidade para nós, dentro dos serviços de convivência, fortalecimento de vínculos, que atendem crianças e famílias em situação de risco, porque são famílias em situação de risco, diversos, né? Mas, principalmente,
risco em função de renda mesmo, de falta de acesso à renda, e que provoca condições muito indignas de vida, né? Faz parte do nosso trabalho, mas também assim, a hora da alimentação é sempre um momento de muita alegria. A gente faz questão de colocar, a mesa é posta da melhor forma, eles têm acesso a todo tipo de alimentação. Parece exagero, mas assim, as nossas crianças, elas comem salmão, né? Durante o mês, a gente faz questão de servir alguns alimentos que são, é óbvio, não dá para servir no cotidiano, mas uma vez por mês a gente serve alguns alimentos que são diferenciados para que elas tenham acesso, para que elas conheçam, para que elas criem o hábito alimentar, criem gosto, né? Por comer numa mesa arrumada, com toalha, com talher. Então, é um trabalho meio que de formiguinha, mas que vem sendo feito na cidade de São Paulo. Eu não sou a única ONG que trabalho em convênio com o Estado, né? É o Estado fazendo isso. Mas, nesse momento, a gente enfrenta, para mim, eu estou aproveitando, é uma oportunidade para a gente realmente, de verdade, falar que a gente não pode perder esses serviços da assistência que realmente oferecem dignidade à pessoa humana. E é justamente nessa perspectiva que a gente tem que enfrentar a fome. Zé Raimundo, quando a gente fala de fome, a gente está falando também de vários Brasis que existem, a gente está falando também que, além de você oferecer, enfim, criar uma política que melhore a segurança alimentar das pessoas, mas o principal é você oferecer reais oportunidades para que essas pessoas saiam dessa situação, não é isso? Eu acho que ninguém aponta como saída para insegurança alimentar e para fome uma existência de programas de caráter assistencialista ou emergenciais que eles se tornem permanentes, né? Não dá para pegar aquilo que é provisório e tornar permanente, porque isso não resolve o problema. Então, até olhando para a experiência que a Sueli traz aqui, se a gente pegar o contingenciamento de verbas que o governo anterior colocou para a educação, ele me impede de falar que o Programa Nacional de Alimentação Escolar deveria receber mais verbas. Porque a gente está impedido de pedir mais verbas para a educação. Quando a gente sabe que a escola é claramente um lugar de aprender e um lugar de comer. Um lugar, inclusive, de aprender a comer, seja nas refeições, seja em sala de aula. Mas, para isso, precisa de recursos materiais. Por mais que este programa envolva verbas bilionárias, o valor por aluno é sempre muito pequeno. E aí, vira e mexe, no começo do ano, a gente tem essas notícias de uma refeição servindo, sei lá, bolacha de água e sal e um suco. Que educação alimentar você está dando para a criança ao servir esse tipo de refeição? Então, por um lado, os programas têm que, de fato, garantir essa segurança alimentar, seja na escola, fora dela. Então, restaurantes populares e comunitários poderiam ser uma alternativa emergencial também, mapear as áreas de insegurança alimentar na cidade de São Paulo, com maior insegurança alimentar, e instalar em todas elas, não em algumas, em todas, restaurantes comunitários e populares para garantir isso, mas também mudanças estruturais, ou seja, as pessoas precisam ganhar mais pelo trabalho que elas exercem. A gente tem agora visto, por exemplo, a generalização desses serviços de entrega por aplicativos e as condições muito precárias desses trabalhadores. Você pega os relatos, é gente que não tem tempo para fazer uma refeição durante o dia, é gente que não tem dinheiro para pagar uma refeição fora de casa, ou seja, vai sair para fazer entrega durante 10 horas em cima de uma bicicleta sem se alimentar. Esse tipo de situação produz a fome cotidianamente. Por mais que a gente não queira ver, ela está sendo produzida. Então, de fato, a saída para a fome, ela não é só uma saída em termos quantitativos, de em pouquinho a gente sai. Não, a gente tem que ter uma mudança qualitativa na nossa sociedade. Para isso, precisa enfrentar interesses econômicos e sociais muito fortes. Não é algo elementar. E aí, por isso, trazer para o âmbito da política. O representante da FAO falou isso. É uma decisão política acabar com a fome. Porque, politicamente, temos que enfrentar interesses econômicos que impedem que a gente saia dessa situação. Não há justificativa técnica ou natural para as pessoas continuarem passando fome. A justificativa, ela é de caráter econômico. Ou a gente enfrenta as relações econômicas que produzem a fome, ou a gente vai passar a vida inteira falando sobre essa situação.
quem faz essas políticas públicas consegue ver a situação de muitos brasileiros? Ou isso está invisível ali? A fome, ela é, de certa forma, muitas vezes invisível à pessoa que não tem um olhar mais atento no dia a dia? Interessante sua pergunta, bem interessante. Eu acho que depende da política pública, inclusive, né? Na minha área de atuação, eu trabalho com profissionais que têm uma visão muito clara a respeito disso, né? Eu acho que os trabalhadores têm essa visão clara. Os trabalhadores das políticas públicas, principalmente aquelas voltadas para a área social. Infelizmente, embora esteja dentro de uma casa de lei, eu sou obrigada, eu tenho uma visão um pouco crítica. Eu acho que, infelizmente, nem todos os representantes políticos têm esse entendimento. Infelizmente, infelizmente, né, algumas falas postas, né, mostram isso. É chocante a gente ouvir de uma autoridade que não há fome no Brasil, né? É chocante. Não estou criticando o presidente da República. Eu acho que tem muita coisa envolvida nisso, né? Mas eu acho que, infelizmente, os nossos representantes que realmente deveriam conhecer a realidade do brasileiro comum, da maior parte, porque a maior parte da população brasileira vive em condições difíceis de vida. Tem que ralar muito, tem que trabalhar muito. São as famílias que a gente atende, né? E não são vagabundos, não são pessoas que estão acomodadas, são pessoas que estão tentando, estão batalhando. Pessoas comuns, pessoas riquíssimas em termos de humanidade, né? E, infelizmente, o que eu vejo é que profissionais lutam no cotidiano contra a questão política, que não tem um olhar mais profundo para entender a realidade brasileira. A ONU falou que a intenção é erradicar a fome nesse século. A gente consegue erradicar a fome nesse século, não só no Brasil, mas no mundo também? Eu espero que a gente consiga, né? A gente tem estudado, pesquisado e trabalhado com essa temática na perspectiva de chamar atenção para a necessidade de fazer isso não no fim do século, o mais rápido possível. A própria ONU reconhece que nos últimos 3 anos a tendência de reversão, a tendência de queda na insegurança alimentar e na fome do mundo se reverteu. Então, se antes a gente estava tendo uma queda nesses números em escala mundial, esses números voltaram a crescer. Por quê? Fatores associados, né? Por um lado, alguns conflitos armados que se estendem, então você pega a situação na Síria e no Iêmen, produzindo casos de inanição, então as imagens que vêm de lá são de fato muito duras, mas também no chifre da África, Etiópia, Somália, que ainda também passam por conflitos, e isso acaba trazendo essas imagens e essa realidade. As mudanças climáticas começam a ser cada vez mais um fator apontado como algo que vai se colocar como um desafio, porque com as mudanças climáticas isso pode afetar a produção e pode afetar em especial a produção dos pequenos produtores. Não é que a gente vai parar de produzir soja, mas talvez aquele pequeno produtor que vive no limite, ele vai sofrer com esse problema em áreas de desertificação, por exemplo, na África, ou a gente poderia pensar no semiárido no nordestino de novo, não colocando o clima como responsável, mas os fenômenos sociais responsáveis pelas mudanças climáticas como responsável pela fome. E, por fim, a questão econômica. A partir de 2008, com a crise financeira internacional, o cenário econômico mundial mudou. A gente tem um período de recessão prolongada, de crise prolongada, onde o crescimento econômico que já se observa em alguns países não se dá de forma distribuída pelas sociedades, muito menos pelo mundo. Então a gente tem uma reversão nessa tendência internacional por conta dessa recessão econômica diretamente ligada ao crescimento da fome. Então, se nesse momento não dá para ser otimista com relação a isso, que a gente seja realista, que a gente olhe para esse fenômeno, que a gente consiga mensurar ele de forma bastante rigorosa e respeitosa com as pessoas que passam por isso, porque também é muito difícil aceitar que alguém diga que o outro não está passando fome porque ainda não é famélico, porque ainda não está com o corpo
emagrecido. Então a gente tem que ser rigoroso e respeitoso para identificar bem os problemas e para, a partir disso, se mobilizar em torno das políticas públicas, da legislação que é necessária para garantir, né, que as relações econômicas não continuem produzindo a fome. Sueli, você trabalha numa das maiores comunidades do Brasil, né, que é Paraisópolis. Como é que está hoje a situação da segurança alimentar em Paraisópolis? Eu não trabalho em Paraisópolis, eu trabalho próxima, citei Paraisópolis como referência. Eu trabalho na região do Campo Limpo, é divisa, na verdade, né? Então, as comunidades as quais eu atendo, a questão ainda é muito, muito grave. E tem ficado mais grave em função da crise econômica, né? Então, muitas mães, e também o perfil que a gente atende, são famílias que são, na maioria delas, né, sustentadas por mães, com formação educacional muito defasada, onde o trabalho informal é muito mais presente do que o trabalho formal. Então, já são famílias que vivem, né, em condições de vida mais precárias. E com o agravamento da crise, tudo isso tem tornado a situação dessas famílias muito mais complicada, com certeza. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E o programa Em Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. E nós esperamos vocês no próximo programa discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá. Então vale a pena. Com a situação